Olá, pessoal. Esse é o estudo das mensagens dos mentores, vídeos que estão indo ao ar às quartas-feiras. Nós estamos estudando a mensagem número 55, que foi ditada pelo Espírito de Pai João, contando a experiência de uma encarnação dele, no qual, na primeira parte, ele já contou a infância, que foi com a mãe, assistindo missas e com dificuldades, né? Até ele chegar na idade adulta e encontrar o verdadeiro Cristo. Se você ainda não assistiu, volta lá no primeiro vídeo. Essa é a segunda parte, nós vamos passar a segunda metade da mensagem e fazer os comentários. Noites e mais noites, sentados, olhando o horizonte, passando como as constelações nos nossos céus estrelados, geravam os conhecimentos mais belos e profundos. Assim, aprendi sobre a verdadeira fé e a verdadeira religião, que não eram os livros ou aquilo que eles continham, que não eram os locais adornados ou simples, mas que ali era apenas um refúgio para aqueles que ainda pouca fé tinham e necessitavam deste pouco instante de fé. Vi e entendi que a verdadeira crença religiosa era não desejar a ninguém aquilo que passei. Compreendi que era olhar com ternura ao rico, ao pobre, ao humilhado ou àquele que exerce o poder do equívoco. A barba branqueia, os cabelos, como neve, também. Mais cedo ou mais tarde me encontraram. Mas o maior de todos os aprendizados não alterava a cor, mas aumentava a sabedoria. Que por anos julgava ser a maior de todas as provas, hoje se torna a maior de todas as bênçãos. Jesus jamais nos abandonou. Há tantos e tantos que esperam a vinda do Salvador, quando não se apercebem que ele nunca partiu. Muitos imaginam a vinda revolucionária e transformadora da verdade em espírito. Mas eu rogo, em minhas orações, em minhas preces, para que os olhos da sociedade se abram para ver que a luz do Espírito em verdade sempre esteve junto de nós. Então, dado o dia, um movimento grande se fez. Pássaros cantavam além do entardecer. As aves, as galinhas, não haviam subido aos puleiros para o descanso. Continuavam seu trabalho, mesmo com a lua despontada no horizonte. As aves voavam e não eram morcegos, porque cantavam
as canções mais belas e lindas. Era noite, mas parecia dia por tamanha beleza. Quando aquele ser, de braços abertos, ao meu encontro veio e disse: venha para a liberdade, querido irmão. A emoção é vivenciada todos os dias. Talvez perguntem ou pensem, era Jesus. Eu vos digo, era sim. Mas não o Jesus das cruzes, das crenças. Mas era aquele a quem Jesus confiou de me zelar. Emanuel era o nome dele. E naquele momento não havia mais diferença entre as nossas cores, mas apenas uma gratidão que banhava, que iluminava e que reforçava apenas o amar meu semelhante como a mim mesmo. Eis que Jesus respondeu às minhas dúvidas, mostrando-me no dia a dia dos 93 anos de existência, que cada gesto, que cada ação, que cada passo, que cada alimento ou pela falta do alimento era uma resposta, ensinando-me e solicitando-me amor, paz e tolerância, mas jamais acomodar-se ou distrair-me no processo. Este relato é um pouco de uma das minhas histórias enquanto encarnado, que é semelhante e igual à de muitos de vocês. Por isso, pedimos todos os dias aos seus ouvidos: não desanimem diante dos obstáculos, não desanimem diante do aprendizado, por mais pesado que pareça. Ele não é para nos fazer sofrer. Ele é para nos fazer crescer. Como seres angelicais que já somos e que sempre fomos, mas ainda na fase de aprender, de desenvolver e de crescer. Amanhã, logo ali, seremos nós, aquele ser de sorriso que me abraçava e me conduzia. Mas hoje somos nós, aqueles que na varanda ainda sentam em seus pequenos bancos e olham o movimento divino do universo em ensinamento. Paz, luz e amor a todos. Me chamo Pai João. É linda essa mensagem. Nossa. Quem gostaria de começar a falar, a comentar? Posso começar, então. Eu achei alguns pontos que achei... toda a mensagem é linda e
é de uma graciosidade, de uma amorosidade tão grande, típica de um preto velho, né? De um amor infinito, de um amor humilde, de um amor acolhedor. E quando ele fala que a verdadeira crença é não desejar aquilo que passei. E a gente pode passar uma encarnação, uma fase da nossa vida, seja o que for, sem ter uma crença específica, sem ter nos dizendo até mesmo ateus, mas o que mais vale, o que vai ser realmente valioso para nós, vai ser não desejar ao outro a dor que a gente passa, é não querer, não pagar na mesma moeda, ou aquilo que a gente sofreu, a gente querer que o outro sofra. Independente de quem seja esse outro e aonde esteja, perto, longe, conhecido ou desconhecido. Mas a verdadeira crença é essa, é olhar para as dificuldades que a gente passa, olhar para aquilo que, embora saibamos que injustiças não existem, que nenhum de nós aqui é vítima de nada, mas que aquilo que é feito, que nós tomamos como injustiça para nós, que a gente saiba olhar para esses momentos, como ele vai falar lá no final, quando ele vai dizer que todos esses obstáculos, que não desanimemos, não nos revoltemos, mas que sejam motivos do nosso crescimento, do nosso aprendizado. E ainda reforça dizendo que nós já somos seres angelicais. E eu achei o mais lindo de tudo, o mais que me tocou mesmo, foi ele dizer que hoje nós somos aqueles que olham na varanda das nossas casas, mas que amanhã, e num amanhã talvez próximo, nós seremos aqueles anjos protetores, como ele recebeu o anjo protetor dele. E no momento em que o anjo protetor dele se aproxima para o encontro maior, a natureza avisa, né? Como a natureza nos dá mensagens, como a natureza percebe os nossos sentimentos, percebe a vibração que vem de todos os lados, que vem de todos os planos. Eu acho linda essa mensagem, eu já escutei ela inúmeras vezes, tenho ela escrita aqui. Eu imagino que esse tipo de relato, que tem esse lado assim muito emocionante, né, que toca muito os nossos sentimentos, sempre deveria lembrar a gente sobre a nossa própria situação. Então, quando ele fala, né, da despedida dele, o que eu fiquei imaginando assim, e se o meu orientador aparecesse agora e falasse assim: "Olha, eu vim aqui te buscar porque acabou agora", o que que eu ia levar daqui, né, em termos de prático? Porque a gente sempre fica projetando isso para um futuro, e sempre é para um futuro bem longe, né, assim, a gente nunca imagina que vai acontecer agora. E esse tempo que está para frente é como se ele fosse uma espécie de, assim, incógnita, só que a gente fica tratando como se fosse uma certeza. Então a gente não tem certeza de quanto tempo tem, mas a gente fica fingindo que é muito. E aí sempre a gente vai adiando as realizações que são mais importantes, né. Percebe como sempre é assim. E esse tipo de encontro que ele teve, né, a gente sabe até pela literatura espírita que é uma minoria das pessoas que estão aqui, né. A grande maioria leva arrependimentos e leva coisas incompletas e leva dificuldades e barreiras daqui para lá, né. Então é uma reflexão da gente fazer, assim, até em termos de plano de vida. Então se eu tenho essa ideia de que a minha vida é curta, só que não na teoria, da gente imaginar que é curta como se fosse esse mês ou esse ano, né. O que que realmente eu gostaria de estar fazendo com esse último mês ou com esse último ano? E raramente a resposta, quando a gente para pensar nesses termos, é o que eu estou fazendo de verdade, né, é o que eu estou fazendo no meu dia a dia.
Então, tem uma história de São Francisco que é bonita nesse sentido, porque ele já estava idoso e ele estava lá na horta cuidando, né, dos legumes e das flores, e um dos irmãos chega e pergunta assim: "Ah, Pai Francisco, e se Jesus viesse e te buscasse agora e falasse assim: 'Você tem mais um dia, o que que você ia fazer com esse dia?'" Aí ele fala assim: "Exatamente o que eu estou fazendo. Ia cuidar das minhas plantas, ia rezar com vocês na hora do jantar, agradecer pelo dia e dormir com a paz tranquila, né, na minha consciência." Então, esse ponto de vida é que eu acho, né, em termos espirituais, que é isso que o Pai João está falando, né? É de chegar no final de uma jornada grande e estar em paz consigo mesmo, né? Tu me fez lembrar agora, Robson, aquela dinâmica que tu realizou comigo de, de projetar um ano de vida, depois um mês, depois uma semana, depois um dia, depois uma hora. Terminamos com uma hora. E é muito interessante porque em um ano nós temos uma perspectiva diferente. Então a gente ainda quer um monte de coisas. Com um mês, as coisas já acabam diminuindo. E porque começam a aparecer as mais importantes. Com uma semana, então, é incrível. E quando falta um dia, a gente já fica apavorado. E quando falta uma hora, a gente tem certeza absoluta do que precisa. E eu lembro até hoje da minha resposta, paz. E aí a gente chega na mesma término disso que tu falou de São Francisco, que eu queria apenas a paz. E que dormiria em paz, iria em paz. E do Pai João eu achei muito incrível uma parte do relato em que, mesmo apesar de tudo, ele ainda, quando recém-desencarnado, ele não teve a abertura ampla da consciência, pois ele ainda enxergava como se fosse noite para os seus olhos, porém ele estranhava que as aves cantavam, né? Que as aves voavam, que as aves cantavam, que as galinhas do terreiro não tinham subido em direção aos puleiros onde elas costumam dormir ou nas árvores. Então, aos poucos, ele foi se dando conta que a vida continuava e que ele precisava abrir os olhos. É muito interessante essa passagem, porque muitas vezes, pelos relatos dos nossos irmãos, nas inúmeras obras trazidas, eles nos dizem o quanto a nossa consciência nos leva aos locais, nos colocam nas condições. E ele traz esse relato também. Mas o momento em que ele fala do convívio, do aprendizado e dos ensinamentos do Cristo, de Jesus, é impressionante. É muito encantador. Eu nem sei muito o que falar mais. Não querem acrescentar mais nada, meus queridos irmãos? Eu vou só esclarecer, né, essa dinâmica que o Jodelei está falando. São umas cartas, como se fossem cartas de baralho, né? Foram criadas pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que trabalha com pacientes terminais, né? E ela fez várias descobertas acompanhando um sem número de pacientes, né? E uma das descobertas está resumida nessas cartinhas, que é o que é prioridade para a vida da pessoa e quais são os grandes arrependimentos, né, que a pessoa leva nesse último mês de vida, porque ela acompanhava as pessoas que estavam bem no finzinho mesmo. E ela tem até um vídeo muito interessante, que é um vídeo curtinho na internet, que ela fala assim, os 5 grandes arrependimentos, né,
que as pessoas que não estão em paz na hora de morrer levam. É bem interessante assistir esse vídeo, porque é uma coisa bem tocante, igualzinho a mensagem do Pai João. Perfeito, eu acho que seria bacana a gente colocar o linkzinho desse vídeo até na descrição do vídeo, que daí fica mais fácil o acesso. Carla, alguma consideração final? Eu conheço esse vídeo também, escuto ele, eu tenho ele salvo e escuto direto. Quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu escuto esse vídeo, porque é justamente, eu acho que associa essa mensagem, né? O que é importante na tua vida? Pensa em 5 coisas, 5 problemas que tu esteja vivendo agora. Se tu morrer, o que vai ser deles? Daqui a pouco eles não vai ser nada. Vão ser situações que foram apresentadas naquele momento, mas que daqui a pouco não vão ter serventia, né? Bem coisa, não vão ter valor. E a mensagem do Pai João é justamente isso, as dificuldades que a gente passe. E se a gente ficar dando ênfase a elas, a gente não vê um caminho a seguir. E o caminho a seguir, ele está iluminado, ele está protegido por um anjo. E amanhã seremos nós esses anjos, que também estaremos iluminando o caminho de outros. Obrigado, Carla. Obrigado, Robson. Que alegria estar com vocês aqui e nós conseguirmos gravar toda a mensagem num único dia. Assim, as ideias elas ficam muito presentes entre o que a gente falou no primeiro vídeo, o que a gente falou no segundo. Obrigado e espero que vocês todos gostem. Desejamos que agregue muito a vocês e deixe nos comentários aquilo que você entendeu, se tem um novo ponto de vista. Mas não esqueça de apoiar o canal, deixando seu like, compartilhando os vídeos e se sentir chamado, seja membro do grupo também. Temos vídeos semanais gravados com muito carinho para todos os membros aqui. Um abraço grande a todos, fiquem em paz.